E isso aí, Amandinha. O pessoal do louvor também, o Felipe. Isso, nós vamos orar. Amém. A gente sabe, irmãos, que toda vez que a gente faz um retiro, muitas coisas Deus derrama num acampamento. Desde quando eu sou criança, desde quando eu me entendo por gente, eu frequento o retiro. Tive o meu tempo que eu me afastei de Cristo, mas o mundo não encaixa. E muita gente que está hoje aqui entre nós tiveram experiências maravilhosas em acampamentos. Então, nós temos que orar por essas pessoas que estão liderando e pedir para que o Espírito use cada uma delas, para que você seja impactado, tá? Esse é o nosso maior desejo, é que nesses dias ali, retirados da cidade, a gente possa receber algo novo da parte de Deus, tá bom? Pai, obrigado por esses irmãos e irmãs que se dispuseram para trabalhar no retiro que nós faremos. Independente da função que cada um vai exercer, eu peço que o Senhor dê a tua unção, o teu poder, e que o Senhor use cada um deles para a glória do teu nome. Desde as pessoas que estarão ali cozinhando, nas atividades gincanas, nas pregações, na organização, na cantina, ó Deus, nas refeições, em tudo, Pai, que seja para a glória do teu nome. Nós pedimos, usa cada um de nós como vaso, como instrumento nas mãos do Senhor, e que cada acampante seja impactado pelo poder do teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, receber nesses dias poder do teu Espírito Santo, para continuarmos a nossa carreira cristã. Eu oro, Deus, repreendendo também toda ação do mal contra nós, e pedimos a tua bênção em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, obrigado. Vamos lá, gente, não vou demorar com a mensagem. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Amanhã nós continuaremos a nossa oração na parte da manhã. Quem quiser ainda participar, dá tempo. A gente tem reunido das 6 às 6:30 pelo aplicativo do Google, e tem sido uma bênção, gente. É tão engraçado as coisas, né? Que quando a gente começou, acordar 10 para 6, 15 para 6, para mim, né? Para mim mesmo, né? Para mim mesmo. Que estava acostumado a acordar às 7:30, dá um choque, né? Na primeira semana. Você fala, meu Deus, né? 5:30, 15 para 6, né? E agora, hoje foi domingo, ontem sábado, 5 horas da manhã eu estava acordado. Falei, agora eu vou ligar para o povo. Agora vocês acordam junto comigo, para a gente ficar conversando pelo menos, porque daí não tem mais nada para fazer, né? E aí eu tenho que ficar na cama, até umas 7 e pouco, para levantar e fazer o que a gente tem que fazer. Mas é tão bom, gente, a gente ter aquele tempinho ali de oração, né? De poder ver os irmãos ali também lutando, depois cada um vai para a sua correria, para o seu trabalho, para o seu afazer, e ver um milagre que aconteceu na vida do Igor. Não tem preço algumas coisas, gente. A gente passa por luta, por provação, mas quando a gente vê o agir de Deus acontecendo, não há cama, né? Não há um soninho gostoso que recompense isso para cada um de nós. Ver o agir de Deus na vida das pessoas. Então, se você quiser, a gente tem mais essa semana, até sexta, né? Nós vamos estar orando, e eu quero convidar você para participar. Eu coloco o link lá no grupo, se tiver coragem, estiver acordado, clica lá, participa, e Deus vai te abençoar também, eu tenho certeza, tá? Essa palavra é fruto das reuniões que nós estamos fazendo de manhã, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, eu quero ler com os irmãos. Então diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal.
Pai, fala conosco através da Tua palavra essa noite. Usa a minha vida como instrumento, como um canal de Deus, para que eu possa falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu me coloco, ó Deus, à disposição do Senhor, e que cada palavra venha com o poder do Teu Espírito Santo. Assim eu oro, ó Deus, e peço a Tua bênção a esse momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Esses conselhos que Paulo dá para a igreja de Tessalônica, é claro aqui que ele está falando para cristão, ele está falando para crente. Ele não está falando para pessoas que não conhecem a Jesus. Aqui é uma carta dirigida ao povo que vivia em Tessalônica. Então essa carta, ela é muito bem, ou ela serve muito bem para mim e para você. E Paulo então lhe dá conselhos práticos de algumas coisas que eu e você devemos zelar na vida cristã. De maneira bem simples, eu quero trazer uma mensagem para vocês. A primeira coisa que o apóstolo Paulo trata é a questão do regozijo ou da alegria na vida do crente. Tem alguma coisa tirando queimado, né? Oh, glória, que bom. Então vamos lá. Então pode ficar tranquilo, gente. Já queimou a lâmpada, já está queimado, não vai acontecer mais nada. A primeira coisa que Paulo fala é que eu e você devemos nos alegrar ou nos regozijarmos sempre. Quando o apóstolo Paulo fala a expressão sempre, eu creio que ele está pensando naquilo que ele escreveu em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Eu me regozijo e me alegro sempre quando eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não pensar dessa maneira, eu e você seremos guiados pelas circunstâncias. E eu e você não podemos ser guiados pela circunstância, não podemos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, por aquilo que sai da boca de Deus, e sabermos de que Ele está no controle, Ele é soberano em tudo que acontece comigo e com você. Paulo, na maioria das cartas que ele escreve, ou algumas delas, melhor dizendo, sem exagerar, ele escreve na prisão. O ânimo que ele cobra da igreja, ele está escrevendo dentro de uma cela, dentro de uma cadeia. E ele fala: regozijai-vos então sempre. Em Filipenses, capítulo também de número 4, se você puder abrir comigo, por favor. Filipenses, capítulo de número 4. O versículo de número 4 e 5, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo reforça essa ideia de eu tenho que me alegrar. Só que esse texto completa em Filipenses que ele fala que eu tenho que me alegrar em quem? No Senhor. E aqui que está a diferença. Eu não me alegro pelas circunstâncias, eu me alegro no Senhor, no meu Salvador. Irmãos, isso aqui ele tem que ser bem prático, ele tem que ser treinado por mim e por você. Amanhã ou ao sair da igreja, se você se deparar com alguma situação difícil ou adversa, coloque em prática. É simples. Eu creio que muitas vezes Deus, Ele mostra o caminho, Ele mostra aquilo que Ele pretende de cada um de nós, e depois Ele já dá a prova. É como uma escola. Você vai lá, aprende a lição, aprende o conteúdo, e depois de algumas semanas você tem o quê? A aplicação da prova. O que é a prova? É para mostrar se você aprendeu ou não. Quando você tirou carta, a gente falava carta, né? Mas é carteira de motorista. Quando você tirou a habilitação, você teve a parte teórica, você aprendeu lá. No meu tempo não tinha tudo isso aqui que tem hoje, né? Esse CFC da vida, você faz um monte de coisa, enfim. Você aprende o conteúdo, depois você vai na autoescola e você tem as aulas práticas de direção, e aí você tem o dia do quê? Da prova. E aí que o negócio pega. Que aí você treme, você passa mal, você sua frio, né? Você fica nervoso.
Algumas vezes você reprova, né? Eu reprovei no teórico, tem gente que reprova no prático. Enfim, Deus ele faz a mesma coisa. Aqui, nossa, que alegria, glória a Deus, aleluia. Você sai ali para fora, estoura um ventilador no seu dedo. Olha que praga. Só porque eu estou servindo. É assim, gente. Ou vocês acham que não? Já pensou se tivesse uma câmera em casa? Né? Quando as coisas dão errado, quando você queima uma comida na panela. Eu troquei a panela esses dias de casa, quando a gente mudou, e eu coloquei aquela bendita panela de inox. Vocês têm aquela panelinha em casa? Você sai para fazer uma coisa, a hora que você volta, queimou. Você fica alegre? É a prova. Quando Paulo está dizendo regozijai-vos, ele usa as duas expressões, né? Regozijai-vos sempre, depois ele fala alegrai-vos sempre no Senhor. Queimou? Você aprendeu, eu aprendi. Que agora o tempo de cozimento da panela de inox é diferente do outro. É assim. Então as provas, elas virão. Na hora que você, né, é fechado no trânsito, na hora que você recebe uma repreensão, às vezes do pai e da mãe, na hora que você tem um problema conjugal, na hora que as coisas não saem do jeito que você quer que saia, é nessa hora que Deus está falando, e aí filhão, e a alegria que você falou que tinha lá na igreja, no domingo à noite, né? Que ruge o leão nessa hora também, e que a terra estremeça, né? Ou que ruja o nosso homem interior e a gente esbraveje, que nem doidos aqui nesse mundo. Aí depois Paulo fala também, regozijai-vos sempre. Segundo conselho prático de Paulo é, orai sem cessar. Você pode dizer, orar sem cessar. O que você entende de orar sem cessar? O que você entende? Sempre, a todo momento. Todo momento. Jesus falou que a nossa carne, ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabendo que a nossa carne é fraca, o que a gente tem que fazer então? Orar sem cessar. A ideia de oração, irmãos, eu sei que para nós é um pouquinho, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Eu creio na oração de joelhos, no meu quarto, orando aqui na igreja, só que esse é um tipo de oração, mas tem tantos outros tipos de oração que a gente faz, independente, se é em voz alta, se é em voz baixa, independente. Paulo está querendo dar a ideia que não é essa oração, não é você andar de joelhos, né, para pagar a promessa que Deus vai te... Não, ele está querendo dizer que é uma intimidade, é uma comunhão, é uma transmissão, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas é constante, uma conexão constante, céu com a terra. Irmãos, a Bíblia fala que, hoje de manhã nós lemos, né, sobre a armadura de Deus, que a gente não luta contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um exercício isso, orar em todo o tempo, sem cessar. E sem cessar aqui é constante. Enquanto você dorme, é na hora que você acorda, é na hora que você está ali no trabalho, é na hora que você está cozinhando, é na hora que você está lavando uma roupa, é na hora que você está limpando a casa, é em qualquer momento. Orai sem cessar. Paulo em Efésios capítulo 6, se você quiser abrir, Efésios capítulo 6, versículo de número 18, olha o que Paulo fala na oração da armadura de Deus. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim, ó, vamos pegar o 17 para dar um contexto. Ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo ele traz um reforço nessa ideia de que a oração ela deve ser em todo o tempo no Espírito.
E a expressão que ele usa aqui no Espírito, não é o Espírito somente meu, é em conexão com o Espírito Santo, que o Espírito está em maiúsculo. Então orar em todo o tempo no Espírito, o que nos conecta com Deus é o nosso Espírito. O que em João 4 fala, quando ele tem aquela discussão com a mulher samaritana? Eles estavam dizendo, não, é nós aqui samaritanos que temos o poço de Jacó na nossa terra, então nós que sabemos a maneira certa de adorar. Ele falou assim, nem lá nem cá, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e é esse que o Pai está procurando. Deus está procurando essas pessoas, que tenha conexão, que tenha relacionamento direto com Deus através do Espírito. Então, a semana vai começar, ou já começou para alguns. Primeira coisa, se alegre nas adversidades. A segunda coisa, ore sem cessar. Irmãos, nós temos um péssimo costume, e eu sou um deles. Eu tenho um costume de que uma coisa que Deus já respondeu, eu dou uma afrouxada. É assim, é só comigo que acontece isso? Quando você recebe lá, para os homens aí que gostam de dirigir, que de vez em quando toma uma multa, quando chega uma multa para você, seja em qual área for, velocidade, cinto de segurança, falando no celular, quando chega aquela multa, você fica muito feliz, Você fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Você não faz isso, Mas a multa, ela traz um despertamento, a multa traz uma coisa que você precisa consertar. Nos primeiros dias que você toma a multa, vamos supor, do celular, você pega no celular quando está no volante? Não. Porque você está preocupado com a multa. Você fala, eu não vou. Mas daí passou alguns dias, você esqueceu da multa. O que você volta a fazer? Só eu que faço isso, gente, pelo amor de Deus. Você faz. Eu nunca tomei multa de celular. Mas eu já tomei de velocidade, já tomei algumas multas. E quem não tomou, Deus abençoe, parabéns. Mas a gente para, a oração é a mesma coisa. Deus começa a responder algumas coisinhas e fala, nossa, que bênção, agora eu relaxo. Lembra Davi? Davi foi um dos maiores guerreiros de Israel. Chegou um tempo que ele já estava surfando nas ondas altas. Davi era o cara mesmo, gente, daquela época. Um dia que os reis era para estar na guerra, ele estava onde? Lá na casinha dele, tomando uma fresca, cochilou, levantou do seu cochilo, viu Batseba tomando banho e falou, opa, manda trazer aquela mulher para cá. Estava relaxado, estava tranquilo, e ali ele trouxe uma das maiores tragédias para a vida dele. Momento de tranquilidade, momento de guerra, Davi nunca foi frouxo. Agora no momento de tranquilidade, de descanso, foi que o diabo investiu todas as forças para derrubar Davi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e se arrependeu do seu pecado, mas a consequência veio. O que eu estou querendo dizer para você, não é para você viver em tensão, para viver em oração. Orando, vigiando. Senhor, vai à frente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem tantas coisas para fazer no dia de hoje. Às vezes a coisa embaraça ali, e às vezes não vai desembaraçar com a oração também. Tem muita gente que é assim, Não, se Deus não fizer, que Deus é esse então? É o Deus de algumas igrejas, rasga a Bíblia se Ele não fizer. Pode rasgar, não é isso. É relacionamento, é que nem casamento, tem momentos bons e momentos ruins. O fato é que eu não perco a minha conexão se a coisa está indo bem ou está indo mal. É isso que eu estou tentando buscar na minha vida. É uma permanência, é algo permanente diante de Deus. É que nem atividade física, Eu falei para as senhoras essa semana, que tem 2 pessoas que treinam comigo no meu horário na academia, e elas estão lutando para perder peso, E uma chegou para a outra e falou assim, nossa, mas não sei por que eu não tenho resultado, não sei o quê, Aí acabou a aula, a professora veio e falou assim, eu não posso falar porque eu sou professora, mas elas não têm resultado porque elas não fazem direito o que tem que fazer. Elas não fazem, e aí não tem mágica. Regozijar e oração é exercício, é praticar.
né? Você não vai orar 1 hora, 2 horas por dia direto. Começa com 5, com 10, com 15, com 20. De repente, você condiciona. Quando eu fiz terapia com a doutora Cássia, foi tão bom porque ela trabalha na questão do pensamento. E o que eu estou pensando agora? E ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, o nosso cérebro, ele dá para exercitar. Um pensamento bom, eu estava com um pensamento ruim. Medo de morte, aflito, desesperado, angustiado. Então o que ela fez comigo no tempo de tratamento? Ela tentou mudar meus pensamentos. Só que o que eu tive que fazer? Exercitar. Ela falou, o seu pensamento está disfuncional, você tem que pensar em coisas funcionais, coisas boas. Né? Eu tenho, não sei, né? Quando eu passo por ponte, eu tenho medo que ela caia. Você já tem isso aí? Já teve? Você fala, é o dia que ela vai cair, é hoje. E um dia na consulta ela trabalhou isso comigo. Ela falou assim, qual que é a probabilidade de uma ponte cair? Eu falei, quase zero, né? Cai, mas qual que é a probabilidade? Então a gente tem que fazer o quê? Mudar. Não, a ponte não vai cair, a ponte não vai cair, a ponte não vai. Quando você passa, passou, a ponte não caiu. Dá uma discussão boa isso, né? A oração é a mesma coisa. Eu começo a orar hoje, um pouquinho mais, de repente o seu cérebro vai ficar exercitado para orar. Não tem varinha mágica, gente, infelizmente. Não tem uma palestra para te ensinar a orar, não tem. Tem exercício, eu começo um pouquinho, eu vou pegando gosto. E a hora que eu vejo, né, eu gosto quando eu ouço a expressão de vocês mais antigos aqui na igreja, que fala do pastor Jorge, que orava direto. Todas as vezes que alguém me falava desse homem, a referência era oração. Que lindo, que Deus levante mais pastores Jorge no nosso meio, pessoas que oram, que buscam, que pode chover pedra, pode chover canivete, eu vou estar lá, buscando, orando, servindo ao Senhor. Uma outra expressão que Paulo usa, vamos lá para frente, estou terminando aqui. Ele fala agora outra coisa que talvez a gente não goste muito de ouvir, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, diferente da alegria, pouquinho, ele acrescenta uma coisa a mais. Ele fala que eu tenho que agradecer, dar graças. Dar graças é agradecer. Ele fala em tudo dai graças. Eu estou lendo um livro, Tiago, que fala do poder do louvor, alguma coisa assim, que o Tiago me emprestou. E o autor trata essa questão. Ele fala que nós temos que agradecer pelos problemas que nós temos enfrentado. E quando eu comecei a ler o livro, né, a gente fica meio receoso. Como que eu vou agradecer pelas coisas ruins que está acontecendo? Como que eu vou dar graças porque eu estou desempregado, porque as coisas estão difíceis na minha casa, porque meu filho está assim, minha filha está assada, Daí a gente começa a ver enfermidade, isso, aquilo. Como agradecer? E eu achei interessante a abordagem que ele fez, porque ele disse que eu consigo agradecer a Deus, até pelos problemas que eu estou passando, porque eu tenho que confiar na soberania dEle. O que isso quer dizer? Que se Deus permitiu que eu esteja passando por algum problema na vida, está no controle das mãos dEle. Ele não perdeu o controle. Então, o agradecimento é esse. Senhor, hoje eu estou com uma enfermidade, eu te agradeço, porque isso não fugiu do controle das tuas mãos. Eu estou passando por essa crise aqui hoje, e eu te agradeço, porque o Senhor continua comandando, o Senhor continua soberano, o Senhor continua como um quebra-cabeça, né, montando todas as coisas em favor da minha vida. E o autor trata que a questão de agradecer é uma questão de confiança. A gente sabe quem está no controle da nossa vida. Por mais que o barco da vida pareça às vezes desgovernado. Tem hora que a gente fala, será que vai dar certo? Parece, Gi, infelizmente. Tem hora e a ansiedade às vezes dá em muitos de nós por causa disso, porque nós perdemos o controle da situação.
Enquanto você está controlando, você não está com medo. Você fala, eu consigo. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Só que aí quando sai do controle, aí vem o medo, vem o desespero. E é nessa hora que você tem que falar, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está no controle. Lembra quando você andava, alguns, né? Andava de cavalo? Uma vez eu montei num cavalo junto com a minha prima, lá em Penápolis. Minha prima era toda valentona, né? E o cavalo saiu em disparada comigo e com ela. Perdemos o controle do cavalo. E aí? Assim é na vida. Às vezes o cavalo perde o controle. E você não sabe para onde está indo o barco. Mas eu quero dizer a você, agradeça a Deus. Senhor, eu não sei para onde está indo, nem para onde eu vou. Mas eu confio no plano perfeito que o Senhor tem para mim. Ele usou a expressão, a história de Abraão, que Abraão confiou cegamente em Deus. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu vou te levar para uma terra boa, eu vou te levar para um lugar jóia, um lugar legal, quero tirar você do meio da tua parentela, e de ti farei uma grande nação. Abraão falou, bora, vamos então, para onde nós vamos? Ele falou, fica tranquilo, eu vou te mostrando no caminho para onde a gente vai. Eu não vou te falar o final, eu vou mostrando no caminho. E Abraão fez o quê? Pegou ele, a família dele, obedeceu. E quando a gente olha para Abraão, nos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo de número 11, fala que ele foi justificado pela fé. Pela fé. Sabe o que isso quer dizer? Que ele creu, mesmo sem saber. E é isso que Deus quer que você faça. Creia mesmo sem saber. Agradeça mesmo sem saber. Sem saber no sentido assim, de controlar. Deus faz o melhor para cada um de nós. Essa semana eu estava estudando, semana passada, sobre a vida de José. José, ele dá um baita exemplo para cada um de nós. Os irmãos, quando estão com fome, vão buscar ajuda lá no Egito, eles mal sabiam que era José, o irmão deles, que eles haviam vendido há anos atrás, que estava governando o Egito. Mal sabia. E quando os irmãos chegam lá perante ele, e José, depois de um certo tempo, lá, ele revela que ele era José, qual a primeira coisa que os irmãos falaram? Ele vai nos matar agora. E é tão legal a história, né? Quando Jacó morre, os irmãos fazem uma reuniãozinha sem José. Eles falam assim, ó, o pai morreu, agora ele pega a gente. Então vamos inventar que o pai, pode ler lá depois, vamos inventar que o pai falou para que José não matasse eles, para que desse comida, sustento a eles. E foi isso que eles inventaram para José. E sabe o que José falou? Se fosse eu falasse assim, ó, não precisa, eu sei que é mentira que o pai falou isso, pode ficar tranquilo, não foi vocês que me trouxeram até aqui, foi Deus que permitiu que eu passasse por tudo isso, para hoje alimentar vocês e a minha família. Pode ficar tranquilo, vocês não precisam mentir. Então, dessa maneira, eu dou graças por tudo que eu estou passando. Infelizmente, irmãos, a gente não vê o futuro, infelizmente. Mas Deus conhece o nosso futuro, e o nosso futuro está nas mãos dele, tá? Vamos pegar duas coisas aqui rapidinho. João 6:11. João capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler dois textos aqui. João 6:11 e depois João 11:41. Então João capítulo 6, versículo 11 diz assim: Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E a Bíblia fala que eles alimentaram aqui, nesse dia, uma multidão, né? Uma multidão de pessoas, mais de 5.000 homens. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui? Que no momento da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fez o quê? Ele levantou, Santíssimo, Poderoso, Pai da eternidade. Ele fez isso? Não. Sabe o que ele fez? Deu graças.
agradeceu. Ele só fez isso. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E sabe quanto sobrou? Diz a palavra de Deus que sobrou pedaços que sobraram. Outra tradução, né, fala que foram 12 cestos que sobrou de pão e de peixe. Ele fala, guarde, porque isso vai ser usado num outro momento. Então, quando que aconteceu a multiplicação? Quando Jesus fez o quê? Deu graças. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando que os olhos abriram? Quando ele deu graças pelo pão. Em João capítulo de número 11, versículo 41, olha que interessante isso. Vocês lembram da história aqui, que é a ressurreição de Lázaro? Lázaro estava morto, Jesus amava muito a Lázaro, e já fazia mais de 4 dias que Lázaro estava morto. E Jesus chegou até o local onde Lázaro estava ali sepultado, né? E aí diz que quando ele chega ali, ele deu uma ordem, né? No 39 ele fala, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, olha aqui, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então aqui a gente tem assim, todas as comprovações de que Lázaro estava morto. O corpo dele já estava em decomposição, cheirando mal, já estava dessa maneira. No versículo 41 diz assim, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, olha, presta atenção nisso, Pai, graças te dou porque me ouviste. Irmãos, para pensar um pouquinho, Jesus já está agradecendo antes ou depois do milagre? Antes. Ele está dizendo assim, Senhor, eu já te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Olha a fé dele. E olha o que diz a palavra. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Sabe qual que é o princípio aqui? O mesmo, que Jesus fez o quê? Agradeceu. O morto estava morto ainda, mas ele falou, Senhor, eu te agradeço porque sempre o Senhor me ouve. E ele fala, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que aquele homem, que já estava cheirando mal, ele sai do sepulcro ali para fora, com vida. Porque ele deu graças ao Senhor. Aprenda a agradecer aquilo que tem acontecido na sua vida. Se é bom ou ruim, aprenda a agradecer. Aprenda a louvar o Senhor em todos os momentos e circunstâncias que você enfrenta na vida. Volto a falar, gente, é um exercício. Você não vai da noite para o dia agradecer por tudo, mas é exercício. Essa semana, quando eu dava uma fraquejada uma coisa, eu falei assim, mas eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, e vou lá. Que a mente nossa, irmãos, como diz a Simone essa semana que nós estávamos falando, é um campo de batalha. É uma guerra que está tendo diante de nós. O nosso eu, Satanás com as suas hostes celestiais, eles ficam, vai dar errado, não vai dar certo, é isso. Ele começa a pôr pavor, medo, insegurança. E Jesus está falando, agradeça, porque eu estou no controle. Vai que é dessa maneira aqui. E a gente fala, então, ai Senhor, te agradeço, te agradeço. De repente a gente fala e vai de novo, e vai. Não para. Exercite isso, a gratidão. E por fim, Paulo fala, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstendo-vos de toda forma de mal. Eu não quero alongar aqui muito tempo, mas eu queria que você reparasse nessas últimas palavras aqui do apóstolo Paulo. A primeira delas é não apague o espírito. Sabe o que isso eu entendo, irmãos? Que o espírito pode ser apagado sim dentro dos nossos corações.
Você que é pai e mãe, você cansa de chamar a atenção do seu filho? Fala a verdade. Tem hora que cansa? Tem hora que você fala assim, nossa, eu estou tão cansado para falar para meu filho fazer isso, que você perde às vezes a vontade de falar algumas coisas. Deus está me revelando isso. Eu não sou pai, mas Deus está me mostrando isso. É verdade, estou falando sério. Cansa. Todo dia arruma a cama, lava isso, faz aquilo. Chega uma hora que o pai e a mãe faz o quê? Faz do jeito que você quiser. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, eu sei que Ele nos ama, gente, de maneira incondicional, graças a Deus por isso. Mas eu posso apagar a voz dele na minha vida. Porque às vezes Ele está falando e a gente fica teimando em algumas coisas. Filho, não faz mais isso, filho. Já é a milésima vez você está caindo no mesmo pecado, no mesmo erro. Segura. Cada vez que eu ouço a palavra do Espírito e não obedeço, a chama vai apagando de dentro de cada um de nós. E eu creio que não é nem o Espírito que cansa, sinceramente, agora pensando melhor. Eu creio que é a gente mesmo que se afasta. E a voz vai ficando mais longe. E a gente vai ficando menos sensível. Por isso que a gente tem que vir na igreja, irmãos. Porque aqui um aquece o outro. Aqui um acaba ajudando o outro, animando o outro. Então pega a lenha e alimente o espírito. Pega a lenha. Na leitura, na oração, na devoção, na comunhão dos santos. Coloque lenha. Coloque lenha. E quando o Espírito falar, exercite também isso. Começa a ouvir, mas a obedecer. Porque pode ser que a voz fique cada vez mais longe e aí a chama vai apagando. Sansão um dia, ele achou que estava abafando, né? Quando Dalila corta o cabelo dele, e de fato mesmo cortou o cabelo dele. E ele tinha um voto de Nazireu. E Dalila falou assim, corre Sansão, os filisteus estão vindo para te matar. E diz que ele levantou, e a palavra fala, mas ele não sabia que o Espírito já não estava mais sobre ele. Ele não tinha mais força. Acabou. Quebrou aquela comunhão. Ele achava que era o cara, porque era forte. Só que ele era forte por quê, gente? Porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Quando o Espírito sai, ele voltou a ser um homem comum, como qualquer outro. Então não apague, não despreze as profecias, julgue todas as coisas. O que for bom, guarde. O que não for, jogue fora. E abstenha-se de toda forma de mal. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você essa noite. Eu espero que assim como Deus falou comigo durante essa semana, Ele possa te despertar também, falar ao seu coração. Tá? E lembra sempre disso, irmãos, é exercício. Não murmurar, orar, e tantas outras coisas que Paulo fala aqui, dá graças, da questão de não apagar o Espírito, tudo é questão de nós exercitarmos. Tá? Então não dê desculpa, comece, não dê desculpa. Né? A vida é difícil para todo mundo, todos nós temos problemas, todos nós temos lutas, dificuldade. Uns têm mais, outros menos, mas todos nós temos as nossas limitações. Mas faça diferente, né? Mude a chavinha, fala, Deus, eu quero mudar. Não esse ano, eu quero mudar meu estilo de vida. Eu quero ser diferente, né? Eu comecei a usar o cardápio agora do nutricionista, e eu vou encerrar aqui mesmo, sinceramente, eu não vou mais falar. Mas eu comecei a tentar mudar meu cardápio. E eu entrei com uma consciência assim agora. Eu não vou fazer dieta, eu vou mudar o meu estilo de vida. Não é fácil, tá, gente? Não estou falando que eu estou fazendo certinho, não. Mas eu quero mudar meu estilo de vida. Só que para isso eu preciso do quê? De práticas. Em algumas casas que eu vou onde tem coisas maravilhosas de doce, eu tenho que falar o quê? Não quero. Não, eu não posso. Você pode, mas você não quer. Não é assim? Não pode quem tem doença às vezes. Eu tenho uma diabetes alta, aí você não pode mesmo. Eu posso, minha diabetes está normal. Mas eu não quero,
porque eu quero ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E assim é a vida espiritual também. Paulo falou, você pode todas as coisas, mas tudo te é lícito, mas nem tudo convém você fazer, tá? Vamos orar? Feche seus olhinhos aí, por favor. Pai, obrigado pela tua palavra, por essa mensagem que o Senhor colocou aqui para a tua igreja. Que o Senhor agora nos dê graça para que possamos colocar em prática. Que o Senhor nos dê graça para que possamos ter uma vida cristã mais dinâmica, uma vida cristã mais honesta conosco mesmo e com as pessoas e com o Senhor. Não somos super-homens, super-mulheres, somos seres humanos, e o Senhor mais do que ninguém sabe disso. Obrigado, Pai, porque o Teu amor não muda por nós, não muda. O Teu amor é o mesmo ontem, hoje, sempre será. O Senhor não muda nisso, mas o Senhor quer que nós mudemos. O Senhor quer transformar a nossa vida. O Senhor quer que a alegria faça parte da nossa caminhada, a oração, ações de graças. Ó Deus, o Senhor quer que a gente alimente o Espírito Santo em nossas vidas, nós nos distanciarmos daquilo que é mal. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça agora, Pai, para colocarmos em prática e para que tenhamos uma vida firmada, em conexão, em comunhão com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos alerte, que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para recebermos as Tuas verdades, Senhor. Fala com a Tua igreja, desperta cada um de nós, para que possamos viver em comunhão contigo, Pai. Desde o mais novo até o mais velho, nós queremos abrir os nossos corações e os nossos ouvidos, para termos mais o Senhor nas nossas vidas. Assim eu oro, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada, que seja viva e eficaz em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor? Eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Verdade, Senhor. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja
eu me alegrarei em ti. Aleluia, louvado seja Deus. Nós queremos orar aqui para alguns irmãos, o Roger que pediu oração, a Dani Okabe também que pede oração pela família dela, pelos amigos, e eu creio que só esses irmãos aqui que pediram. Vamos orar. Estenda suas mãos aos céus. Pai, obrigado pela tua palavra, por esse culto tão abençoador. Agora nós queremos apresentar os nossos pedidos diante de ti, a vida do Roger, seus familiares, a Dani Okabe aqui também que pede por ela, pelos seus familiares e pelos seus amigos. E eu oro a Deus pelas pessoas que aqui estão hoje também, que participaram presencialmente e online desse culto. Que a tua bênção, que a tua bondade seja manifestada sobre cada uma dessas vidas. Dá uma semana de vitória a cada um de nós. Derrama da tua paz, o teu poder sobre as nossas vidas, e que possamos nos alegrar em ti, nos regozijarmos no Senhor, Pai, e que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Nós temos um cafezinho ali também com uma bolacha. Não vá embora correndo. Dê um abraço aí quem está próximo a você. Uma ótima semana para todos em nome de Jesus.